Pronto, vamos lá. Finalmente, né, a gente terminou essa... eu cheguei a finalizar essa arquitetura, que é uma arquitetura que... Tinha até falado com vocês, né, que a gente teve uma reunião entre os líderes, na qual a gente discutiu sobre padronizar, né, a estrutura dos projetos. De tal forma, né, que quem for transitar entre projetos, que ela não sofra muito, né, com a, sei lá, com a diferente forma de se trabalhar entre os projetos, sabe? Com a arquitetura ou algo do tipo. Então, o objetivo dessa reunião... A Milena entrou? E aí, Milena? Tá por aí? E, pronto, no caso começou um pouco mais cedo a reunião, mas a gente está discutindo um pouco sobre a arquitetura mais do back-end, certo? Eu vou falar contigo sobre a arquitetura do front, beleza? Que também já foi decidido, certo? Então, a arquitetura do front, a gente vai ver aí uma forma de ver o que a gente já fez, beleza? E já trazer para os nossos projetos. Show? Então, até lá, né, a gente vai conversando. Até lá, na verdade, a gente pode continuar trabalhando, né, com aquele projeto lá, separado. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, o front ele vai estar integrado ao Laravel, beleza? Show, beleza, de boa, beleza? Pronto. Aí eu não vai poder falar, né? Tu pode fazer o seguinte, tu pode mutar o microfone, porque tá com eco, tá com barulho de ruído. Aí é só... Pronto, valeu. Pronto, então vamos lá. O que é essa arquitetura? É uma arquitetura que não é muito distante do que a gente tinha. Não, tranquilo, de boa. Não é uma arquitetura que não é muito distante do que a gente tinha antes, beleza? Talvez essa arquitetura seja um pouco mais compacta e ela segue um pouco do DDD clássico, certo? Onde eu tenho os serviços, as implementações dos serviços tendo domínio, beleza? Talvez a arquitetura que a gente estava trabalhando antes seja um pouco mais expandida, né? Então a gente tinha auxílio, a gente tinha a separação da camada de data, a gente tinha a camada de data e a camada de infra, enquanto nessa a gente só vai ter uma camada, beleza? Que vai ser, que eu vou chamar aqui de camada de infra, só que a camada de infra, né, no DDD clássico, é a própria camada de data, beleza? O DDD, ele é um tipo de arquitetura que a gente pode dizer que é uma arquitetura hexagonal, ou seja, é uma arquitetura que trabalha com ports e adapters. Como assim, né? Os ports, a gente pode dizer que são as abstrações, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com interfaces, né, é uma abstração, né? Então, quando eu trabalho com classe abstrata, também é uma forma de abstração, certo? Então, por exemplo, a gente cria uma abstração genérica e o adapter é responsável pela implementação, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho lá um JWT Cryptography, quer dizer que eu estou aplicando a interface Cryptography dentro de um serviço ou de uma implementação que faz uso do JWT, por exemplo, beleza? É até um conceito que é um conceito de inversão de dependência, né? É quando eu dependo de abstrações ao invés da implementação. Então é por isso que muitas das vezes, né, a gente lá nas classes que a gente está implementando, a gente injeta a interface, a gente dá preferência à interface, certo? E não a implementação direta. Show? Então é por conta disso, né, a gente pode ter para uma única interface eu posso ter diversas implementações, né, diferentes. No caso pode ser biblioteca, pode ser algo da própria linguagem, enfim, tanto faz. Mas é importante, né, que a gente saiba, né, essa parte teórica por trás, né, dessa arquitetura, beleza? Então a gente vai perceber muito que a gente vai trabalhar sempre com abstrações e implementar em cima dessas abstrações, beleza? Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a camada de domínio, certo? A camada de domínio, que é as nossas regras de negócios, ela vai ter os contracts. Esses contracts, né, eu listei alguns aqui, porém lá a gente vai ter vários, né? A gente pode ter vários.
né? Eu coloquei aqui o cryptography, né? Antes, né, a gente tinha o decrypt e o encrypt, né? Então, uma das mudanças, né, que eu fiz aqui, para mim nessa parte aqui do domínio infra, é que a gente abre um pouco mão daquele princípio lá de segregação de interface do Solid, certo? Então, aqui a gente vai acabar colocando vários métodos, né? A gente vai acabar de certa forma sobrecarregando e ao invés de trabalhar com interfaces separadas, porque a vantagem, né, de trabalhar com interfaces separadas é que a gente consegue fazer a composição da melhor forma, certo? A gente consegue trabalhar com composição bem melhor, beleza? Mas aqui para facilitar a gente vai acabar aglomerando interfaces, tudo bem? Pronto, aí tem aqui o cryptography, banco central, vai ser a implementação. Pronto, aí uma das coisas que também a gente vai mudar é o seguinte, a gente não vai ter, a gente vai ter só um repositório, certo? Que é o repositório que faz persistência via o Eloquent, beleza? Se por algum, sei lá, algum motivo a gente começar a trabalhar com outra forma de persistência que seja interna, como por exemplo o MongoDB, ou então o Redis, né, que é aquele carinha que é integrado ao Laravel. Então se a gente por algum motivo precisar criar algum repositório, a gente vai inserir ele dentro da camada de infra, beleza? No caso da implementação. Show? Então a gente vai separar o que for algo externo, a gente vai chamar de API. E o que for algo interno, persistência interna, a gente vai chamar de repositório, beleza? Então aqui, por exemplo, tem o licitação repository, aí aqui tem já chega na parte dos serviços, né? Que é o Authentication e Licitação Manager. Né? O que seria esse Licitação Manager? Seria a interface de, como o próprio nome diz, né? Gerenciador ou gerenciamento de licitação, né? Então a gente vai ter métodos que talvez eu queira, sei lá, de repente trabalhar com o próprio repositório em cima dele, porém eu quero fazer ali aplicar uma regra de negócio que eu não quero que seja exposta na camada de repositório, beleza? Porque o repositório em si ele também faz parte da regra de negócio. Então eu posso ter, né, uma lógica ali de persistência ali, lá dentro do repositório, sim, né? Porém, talvez no serviço, na hora que for, por exemplo, inserir um novo dado, talvez essa inserção de um novo dado eu precise inserir em duas tabelas, por exemplo, né? Só que aí eu tenho um repositório que ele é unicamente exclusivo de uma tabela e eu tenho outro que também é exclusivo de uma tabela. Então, como é que eu posso trabalhar com esses dois, né? Então, no caso aqui, a solução, né, seria trabalhar com serviço, na qual a gente injetaria esses dois e faria essas operações, beleza? Então é um caso também, a parte de validação de entradas, né? A gente vai fazer também na camada de serviço. Mas, a princípio, né, a camada de repositório, ela vai fazer o cru, que é fazer as operações no banco de dados. Então, inserção, update, listar todos, carregar somente um. Então, ele vai fazer ali o básico, beleza? Agora, se eu tiver uma regra a mais imposta, aí eu vou trabalhar com serviço, beleza? Eu estou falando de serviço, né? Porém, né, de maneira análoga, né, a gente pode comparar esse serviço àqueles casos de uso que a gente tinha, beleza? Então, serviço e caso de uso é a mesma coisa, certo? Então, aqui a gente vai ter os nossos services. Agora a gente vai chamar de service, beleza? Então, aqui a gente botei dois exemplos, né? Licitação Manager Service, Authentication Service. Claro que a gente vai ter bem mais, né? O próximo são as entidades do domínio. O que seriam essas entidades do domínio, né? A princípio, né, para facilitar, certo? A gente vai trabalhar com os models que o próprio Laravel nos fornece, que é os models lá que faz consulta de banco, né? Que a gente consegue salvar campos, enfim, você tem várias operações, né? São um model do Eloquent, que na verdade, né, ele era para estar na camada de infra, né? Só que para questão de reaproveitamento, a gente vai acabar retornando um model que é do Eloquent e vai acabar utilizando o domínio, beleza? Mas o certo seria a gente ter entidades, né, da própria camada de domínio, beleza? Então, a gente teria toda a parte de mapeamento de dados lá, entendeu? Se a gente quiser colocar uma regra de negócio, a gente coloca, enfim. Então, para facilitar, a gente vai reaproveitar os models do Eloquent. Aqui no caso eu coloquei uma exception,
né? Porque, não sei se vocês... Na verdade, vocês com certeza perceberam, né? Que a gente tinha exceptions na camada de apresentação, certo? Ali são exceções que podem ocorrer na aplicação, né? Que são, por exemplo, server error exception, né? Então, um erro no servidor interno. Então, aconteceu algum tipo de exceção, né? Algo inesperado. Então, isso faz parte da camada final, camada de apresentação, né? O not found exception, né? Então, tudo isso, né, faz parte da camada de apresentação. Agora, a gente vai ter no domínio essas exceptions, porque existem casos, né, como por exemplo, authentication, né? Pode ser que por algum motivo minha autenticação falhe, né? Se a minha autenticação falhar, eu vou disparar justamente essa exceção personalizada, beleza? Por quê? Porque esse cara faz parte da camada de domínio, faz parte do domínio da regra de negócio. Então a gente vai ter uma exception exclusiva para essa camada, beleza? Então a gente vai organizar dessa forma. Show? Os services, né, eu não comentei, mas por exemplo, esse link aqui, né, esse campozinho aqui, esse quadrado acinzentado, né, é porque ele é uma classe, é uma implementação. Agora esses branquinhos aqui com esse sublinhado, acho que é assim que chama, né, são as abstrações, beleza? Então, implementação de services são dentro da camada de domínio, assim como os contratos também vão estar lá. Só que a implementação de repositório, API, esses contratos aqui, tirando os services, né, a gente vai colocar a implementação na camada de infra ou camada de data, beleza? A gente pode chamar também dessa forma. Então, a gente vai vir aqui na camada de infra, a gente vai ter as implementações delas, né? Então, a gente vai ter aqui o do repository, né? Ó, um detalhe, né? Tem duas formas, né, de você saber reconhecer o que é uma interface, o que é uma abstração ou não, né? Olhar o nome dela, né? Normalmente, geralmente, na maioria dos casos, 99%, vai ser sempre um nome genérico, né? O mais genérico possível, né? Então, Banco Central, Cryptography, licitação, repository, authentication, são nomes genéricos, né? E o segundo modo é você localizar a pasta onde essas interfaces se localizam, né? Então, por exemplo, ela está dentro do contracts, né? Então, geralmente, 99% dos casos, ela vai estar dentro de uma pasta chamada contracts, beleza? São duas formas. E a implementação sempre vai ser um nome mais composto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Eloquent licitação repository, né? Então, eu pego ali o nome, a gente até inverteu o nome, beleza? Antes a gente chamava de licitação Eloquent repository, né? Então, para seguir o nome da interface genérica, a gente vai colocar o licitação repository como se fosse um sufixo, né? Aí o Eloquent a gente bota aqui na frente e acho que assim fica melhor. Então, a gente vai ter vários, né? O Gusli. Pronto, tá aqui o Gusli, né? Por que a interface do Gusli fica dentro do infra, né? Tem um motivo que é o seguinte. Esse HTTP Client, ele é uma implementação, né? O Gusli aqui, que ela, em relação aos demais, ela é de muito mais baixo nível. Como assim? O HTTP Client ele vai ser uma dependência da API, por exemplo, né? A API ele é algo que é visível na camada de domínio, faz parte da regra de negócio. Então, se eu vou ter uma implementação como um HTTP Client, que ele é só uma dependência de algo do domínio, não tem um porquê de eu expor ela como uma regra de negócio, até porque ela não é uma regra de negócio, né? Então ele é mais ali como uma dependência mesmo da API, beleza? Que no caso aqui é por exemplo, o Banco Central API. Então, o Banco Central API ele vai ter vários métodos, né, ali mais os métodos que a gente for precisar mesmo, né? No caso, provavelmente os métodos de autenticação, né, com a API do banco, o de carregar os fornecedores, por exemplo, fornecedores, o que mais? Acho que a parte de usuário e fornecedores que a gente vai precisar do banco mesmo, beleza? Então a gente vai colocar esses métodos todos no Banco Central API, beleza? E aqui, por exemplo, o JWT Cryptography, né? Quando a gente utiliza a criptografia em cima do JWT, beleza? Então, esse é mais ou menos o fluxo, beleza? Da arquitetura,
beleza? Acredito que acabou ficando bem mais simples, né, em relação ao outro, né, porque a gente lá, né, talvez a gente tenha puxado um pouco mais, né, em relação a obedecer o Solid em si, né, quando a gente tem lá classes responsáveis por responsabilidade única, né, segregação de interface, acabou que a gente criou uma certa dificuldade, beleza? Então, dessa forma, eu acredito que vai ser bem mais tranquilo se trabalhar, beleza? Então, o que é que vocês acham? Tá? Deu para pegar a ideia dessa nova arquitetura? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um exemplo prático, beleza? Mas antes, né, eu elaborei esse carinha aqui só pra gente visualizar, né, como é que tá, como é uma visão geral, beleza, dessa arquitetura. O que vocês acham? Menino, tá momento tá ok. Tá ok? Pronto. Também tá boa, só. Mas eu quero pegar na prática, mano. Porque tipo, a gente tem uma visão, né? Você imagina uma coisa enquanto ele Aham. explica, e talvez mude um pouco ali enquanto ele tá mostrando na prática. Vai mudar, com certeza. Inclusive, rapaziada, vocês vão ver que algumas coisas mudaram, beleza? Tem algumas coisas ali na camada de apresentação, principalmente, que vai encurtar, de certa forma, a nossa forma de escrever o código, beleza? Vocês vão perceber. Então, vou fazer o seguinte. Ei, gente, Oi, aí a partir de hoje, tudo que a gente fizer já tem que ser desse novo jeito, né? desse novo jeito, exatamente. Certo. Beleza? Inclusive já tá na branch de develop, beleza? Aí vocês fazem um git pull lá. Inclusive essas alterações que vocês fizeram, né? Enquanto eu tava trabalhando nessa arquitetura, eu já subi, beleza? Então todas as alterações lá, a tua, Amanda, de itens de RP também já tá lá. O do Gabriel na parte de itens, né? Também já tá Dos lá, itens, né? beleza? Então tá tudo ok lá. Pronto, então vamos lá, né?